Olá, pessoal do canal No Caminho Te Conto. Segunda parte do vídeo sobre capacitismo. Vamos dar sequência nesse tema tão importante. Deixa rodar a vinheta e na volta eu conto mais para vocês. E como eu falei de frases, agora eu quero falar de atitudes capacitistas. Então, a primeira que a gente precisa evitar, gente, tratar pessoas com deficiência de maneira infantilizada. Às vezes, a gente tem até um instinto de proteção muito grande com essas pessoas, que de uma certa maneira é bonito, é empático a gente querer cuidar delas, mas elas não querem se sentir, e aí digo isso por conviver com duas pessoas no ambiente de trabalho, num dos meus ambientes de trabalho, eles não querem ser tratados com uma proteção especial pela condição deles. Como eu falei, repito, igualdade. Trate uma pessoa com deficiência como você trataria uma pessoa sem deficiência no trato. É claro que eles precisam de um acesso especial, acessibilidade, rampa, elevador. Isso é um outro assunto, a gente está falando de acessibilidade física. Agora, de inclusão e igualdade, o comportamento, as falas não precisam ser protetivas. A gente não é pai nem mãe destas pessoas, a gente precisa tratá-los como iguais. Segunda atitude capacitista, considerar as conquistas desta pessoa como um milagre. Nossa, você conseguiu isso, realmente você é um herói, é uma inspiração. Corta isso também no trato com estas pessoas. Exaltar a deficiência como justificativa para um tratamento especial não é necessário. Tratar a pessoa sem considerar as necessidades de acessibilidade, de modo a impedir ou prejudicar a sua participação em igualdade de condições com as outras. Aí é o que eu acabei de falar. Tratar a acessibilidade é uma coisa. Tratar de inclusão, da pessoa se sentir parte do seu grupo, do seu time, da sua tribo, é totalmente diferente. Então, um outro exemplo que eu posso dar para vocês. Eu fui num evento em 2019 na Colômbia, que eu era palestrante, e aí uma das palestrantes que estava comigo é a Betina, uma amiga minha da Argentina, e ela tem uma deficiência na perna, com bastante dificuldade de locomoção, inclusive ela faz palestras sobre eventos acessíveis, e por ironia do destino, ela chegou para fazer um evento e o hotel não tinha rampa de acesso, não tinha elevador, não tinha nada. Ela teve que subir as escadas sem corrimão, se apoiando no corpo dela, né? Ela já tem bastante trato com isso, ela é deficiente, ela é uma pessoa com deficiência desde da infância. Eu a ajudei porque a gente chegou juntos no aeroporto, até por isso fizemos amizade. Mas tive bastante cuidado de não ser invasivo, perguntar se ela queria ajuda. Mas vocês vejam a ironia, né? Chegar num hotel em Bogotá, que é a capital da Colômbia, para falar de eventos acessíveis, e ela, que é uma pessoa com deficiência, não conseguiu subir as escadas, entrar no hotel de uma maneira acessível. Uma outra atitude capacitista, ajudar a pessoa sem que tenha sido solicitado ou que você não pergunte, não vai já pegando, puxando a pessoa pelo braço ou passando a mão nas costas. Por mais que a gente tenha sido muito educado, a maioria de nós, né, na nossa infância, a ajudar, né, o famoso ajudar a velhinha a atravessar a rua, a gente precisa tomar alguns cuidados para não ser invasivo, porque às vezes a pessoa ela não quer a ajuda naquele momento, ela quer fazer por conta própria, é uma questão pessoal, então ela quer fazer sozinha. Criar condições que limitem a participação de pessoas com deficiência em condições de igualdade, como, por exemplo, compartilhar imagens sem uma descrição. Então, vocês já devem ter visto nas redes sociais, as pessoas colocam para cego ver, para deficientes visuais entenderem a foto, falar rapidamente ou sem pausas com outras pessoas simultaneamente, não pensar
na distribuição de conteúdos com legendas para que as pessoas entendam o que está sendo abordado. Uma palestra, hoje a gente vê muito mais, né, em discursos, em cerimônias, que um tradutor de Libras, tradutor e intérprete, ele já está na maior parte deles. Eu também posso dar um outro exemplo. Estive no Lollapalooza aqui em São Paulo e a maior parte dos shows tinham um tradutor intérprete de Libras sinalizando toda a música para os deficientes auditivos presentes. Então, pensar nessas pessoas como a gente pensa já, por exemplo, nos veganos, que precisa ter opção vegana, vegetariana para as pessoas no cardápio de um evento, seja social ou corporativo, a gente precisa pensar que seja uma, duas pessoas, mas se elas têm uma deficiência auditiva, elas precisam entender o que está sendo falado, o que está sendo cantado. E uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, ela precisa de um piso adaptado para que ela não tropece, não bata em algum obstáculo físico, não trombe com outras pessoas. Então vejam que esse é o cuidado que a acessibilidade física precisa ter. Então, gente, por fim, eu sei que tem bastante conteúdo, espero que vocês assistam o vídeo. A gente tem também podcasts, tem na Apple, no Spotify, no Google Podcasts. Coloquem para ouvir, encaminhem esse vídeo, encaminha o podcast que seja, para que as pessoas tenham acesso a algo diferente que as acrescente. Esse é o grande propósito desse canal aqui, é ajudar vocês a terem uma melhor compreensão do mundo, falar de assuntos difíceis, complexos. Não criei canal para falar de coisas simples, estou dando aqui minhas dicas, minhas opiniões, sempre dei, para ajudar vocês, porque também são aprendizados para mim, né? A gente mais aprende quando a gente ensina. O que a gente leu, o que a gente estudou, a gente tem que passar para frente também para fixar aqui no nosso cérebro. E a última coisa que eu queria passar para vocês são frases e expressões capacitistas, o que a gente tem que evitar. Então vamos lá. Portador de necessidade especial, portador de deficiência. Não usar. X. O que a gente usa? Pessoa com deficiência. Palavra deficiente. Não usar. Usar pessoa com deficiência. Deu mancada. Não usar. X. Cometeu uma gafe. É o correto. Não temos braço ou pernas para isso, especialmente em ambiente de trabalho, a gente fala muito isso. É o João sem braço, não tem braço no meu time para fazer tal tarefa. A frase correta a se usar é: não temos equipe suficiente ou recursos suficientes para isso. Falar para a pessoa: você está cego? Não falar isso. Você não viu? Da mesma maneira, não falar: você está surdo? Você está surdo? Não falar isso. Falar: você não ouviu o que eu falei? A famosa frase: eu vou fingir demência. Fulano fingiu demência. Não falar isso. Falar: fulano se faz de desentendido. Eu me fiz de desentendido. Não falar de demência. Essa frase é pesada. Desculpa de aleijado é muleta. Gente, quantos anos a gente ouviu essa frase? Até hoje ouvimos. Então, não falar isso. O Horácio, né? O famoso Horácio, que tem o braço mais curto. É para falar: ele ou ela é preguiçoso, é acomodado, mas não falar desculpa de aleijado é muleta. Ficou cego de raiva. Não usar essa frase. Usar a frase reagiu desproporcionalmente. Isso aqui virou um hospício, virou um manicômio. Eu quase não falei do vídeo de deficiências mentais, mas é um cuidado que a gente tem que ter de não falar fulano tá louco, isso aqui virou um hospício. A gente pode falar virou uma bagunça, virou uma balbúrdia, uma algazarra, mas não falar de hospício, até porque a gente tem muitas pessoas com deficiência mental internadas e a gente sabe que os ambientes não são bons, muito pelo contrário, até pioram o estado de deficiência. O pior cego é aquele que não quer ver.
não falemos mais isso também. Ou, em terra de cego, quem tem olho é rei. Evitar essas frases. A gente pode usar por tal pessoa não quer aceitar a verdade. Não usar o cego como referência numa frase dessa. Nossa, fulano tá mais perdido que cego em tiroteio. Também não, gente. Fulano está perdido. Eu tô perdido. Não fala eu tô perdido em cego, tô mais perdido que cego em tiroteio. Não. Eu tô muito perdido, eu não sei o que fazer, não sei por onde começar, mas não usa o do cego. Fulano deu uma de João sem braço, ou de Horácio, né, como eu falei. Fulano fugiu da responsabilidade, fulano amarelou, fulano foi embora, mas não fala do fulano fez o João sem braço. Fulano está mal das pernas. Não fale isso também, gente. Fulano está com problemas. E tem uma que a gente falava muito na nossa infância, eu me lembro inclusive de falar, que a pessoa é mongol, demente, não use essas expressões, debilóide, são expressões muito ofensivas, muito pejorativas, retardado, quanto a gente falou na nossa infância. E tem que fazer o meia-culpa, né? Claro que ninguém falava... Acho que adquirir a consciência faz toda a diferença. E é legal ter esse tipo de conversa, de debate, principalmente para quem está disposto a se melhorar como ser humano. A gente falava, não fala mais, pronto, acabou. Elimina essas frases e essas palavras do vocabulário de vocês, tá certo? Bom... O vídeo foi um pouquinho mais longo, um pouquinho mais comprido, porque esse assunto do capacitismo, ele é complexo, delicado. Inclusive, esse vídeo, ele vai passar por revisão para que a gente publique o que for mais pertinente, o mais correto. Como eu disse para vocês, foi um tema estudado, um tema analisado antes. Mas, se você tiver alguma sugestão, manda aqui no comentário do vídeo. Passa para frente, vamos tornar essa corrente, essa discussão cada vez mais produtiva e abrangente, tá certo? Espero vocês no vídeo da semana que vem no canal No Caminho Te Conto. Curta, compartilhe, comenta, ativa o sininho, se inscreve e me ajuda a chegar a mais pessoas, tá certo? Grande abraço.